Ô André, esse Flamengo aí que a gente está falando do Renato Gaúcho, dessa recuperação da parte anímica, né? É um Flamengo que a gente está falando de colocar medo nos adversários, inclusive, né? Mas é um Flamengo que já conseguiu acessar quantos por cento daquele Flamengo do Jorge Jesus? Que o professor falou ainda falta alguma coisa, o Pedro Ivo daqui a pouco vai falar da questão da defesa e tal, mas já conseguiu acessar quanto ali daquele Flamengo do Jorge Jesus? Não faço a menor ideia. A menor. Ótimo. Eu não tenho a menor condição de me aproximar desse cálculo. Mas tem alguma coisa ali já. Não, eu acho que tem, porque a forma de atuar é parecida e esses jogadores têm essa memória, né? Uma equipe de futebol ela é composta pelas interações entre os jogadores que atuam mais próximos, embora no futebol de hoje os bons times consigam produzir interações até entre os atletas de setores diferentes do time. Isso é o que a gente tem visto, né? Nos trabalhos mais avançados aí e tal. Mas como os jogadores têm essa memória, eles se lembram de como eles se relacionavam com determinados companheiros em campo, eu acho que o retorno daquele padrão, ele pode não ser atingido totalmente, plenamente, mas eu acho que pode ficar em algo muito próximo disso. Pelo menos naquilo que os jogadores sentem, o que já é um grande caminho andado para o produto final ser parecido. A gente só vai poder falar ao final do campeonato, dependendo de quantos pontos o Flamengo fizer. Eu estava olhando a tabela aqui de 2019, né? O Flamengo ganhou o campeonato com extrema facilidade, com antecedência, já era o campeão há muito tempo, né? Quando o segundo turno aí caminhava para o final, transformou essa, entre aspas, reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano em uma procissão, até o dia que o Flamengo matematicamente fosse campeão. E talvez isso aconteça de novo, talvez não. Eu acho que a gente vai poder acompanhar. Depende do nível da concorrência? É claro que sim, esse é um campeonato que permite essas perseguições. Cada time enfrenta o outro apenas 2 vezes, então se todo mundo fizer bem o seu trabalho, as coisas vão ser equilibradas até o final. E nesse momento na pontuação o Flamengo tem jogos a menos e precisa fazer a pontuação nesses jogos, mas ele não está na posição de líder do campeonato. Talvez por isso mesmo, porque tem jogos a menos. O fato é, a concorrência tende a ser melhor esse ano. Esse campeonato ele é um campeonato mais difícil e mais equilibrado, mas falando do Flamengo isoladamente, eu acho que é bastante possível que em termos de padrão o time seja semelhante. Eu não acho que a gente deva cobrar isso. Eu brinco aqui com os jesuítas. Felizmente as pessoas têm entendido na maioria das ocasiões o que eu quero dizer quanto a isso. Eu não estou provocando ninguém, eu estou só fazendo uma brincadeira aqui com as palavras, porque também ficar exigindo, eu acho normal você se encantar com uma temporada fenomenal. Aquilo é histórico, está na memória das pessoas que acompanham o futebol apenas porque gostam, está na memória, no coração, na pele, nas tatuagens dos torcedores do Flamengo que viram aquilo de perto e sentiram o que só o torcedor de um clube sente quando esse clube se apresenta dessa maneira. Não há nada de errado em admirar isso eternamente. O que eu acho que está errado é ser essa ideia, a cobrança em cima de tudo que veio depois. Sim. Então, nem mesmo em relação ao Renato eu acho que está certa essa cobrança. O que nós estamos vendo é uma segunda versão de um time potencialmente fantástico. Eu acho que é por aí. Eu já acho que o danado do Renato tem sorte até nisso, viu? Porque entre o Jesus e ele, houve o anteparo, o duplo anteparo de Dome e Rogério. Eu tenho certeza que nessa noite, na mente dos rubro-negros, está muito mais uma comparação da volta da felicidade em relação aos últimos 2 técnicos do que uma cobrança em relação ao Jesus. Essa cobrança pode até vir, acho natural que venha, mas eu acho que o torcedor nesse momento está entendendo e está se sentindo resgatado. Até porque o Renato tem, pelo menos no imaginário coletivo, tem uma tendência a ser muito mais maleável, muito mais próximo das tentativas do time de Jesus do que eram os antecessores. Os antecessores até na prática poderiam ser, mas você tinha que pensar muito o futebol de uma maneira um tanto distante do que o torcedor pensa. Eu acho que esse time do Renato já está traduzindo em miúdos
uma proximidade maior da massa, ainda ausente, né? Pelo menos o Flamengo teve público no jogo anterior, mas numa situação excepcional. A gente sabe que ainda vai demorar para ter também aquela simbiose que tinha o time do Jorge Jesus, né? Porque não nos esqueçamos que era uma simbiose completa. Era Gabigol correndo para a placa, com público. Tem uma série de outras coisas daquele momento Jesus. Os companheiros já falaram da diferença de concorrência no campeonato ou nos campeonatos, né? Não nos esqueçamos que o Flamengo busca coisas maiores que foram perdidas no ano passado. Mas eu acho que até nisso o Renato foi feliz em ser o terceiro pós-Jesus. Teve gente aí que amassou barro por ele. Não amassou barro não, professor. Né? Eu não acho que amassou barro não. Eu acho amassou, que teve gente Vitor que... gente mais não. Era o primeiro depois. Tem uma diferença em ser o primeiro depois de Jesus e ser o terceiro, né? Não, tudo bem, só que eles fizeram coisas que os jogadores não gostaram. E de algum jeito os jogadores têm, pelo histórico do futebol mostrado em 2019, muito poder de barganha com qualquer técnico que chega no clube. Eu pelo menos vejo dessa maneira. Então, quando você muda os jogadores de função, muda posicionamento, muda a forma de atuar. Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa. Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus. Entre a cadeira e o conforto da cama, Fernanda cumpre o expediente. A analista de marketing já fazia home office uma vez por semana. Agora, com o avanço do coronavírus e por já ter problemas respiratórios, ela trabalha de casa em tempo integral.